Um abraço, querido amigo internauta. É com profunda gratidão que nós recebemos você no acesso a mais esse vídeo que conta com a produção da Fraternidade Espírita Camilo Chaves. E hoje nós vamos cuidar da questão 302 de O Livro dos Espíritos, que está na sua parte segunda, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no seu capítulo 6º, que trata da vida espírita. E a pergunta 302 é a seguinte: a identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? E a resposta dos Espíritos é a seguinte: na igualdade dos graus de elevação. Como entre nós, na realidade, lá no mundo espiritual, são as semelhanças entre os espíritos que os atraem. Aqueles que gostam de atividades idênticas, das mesmas atividades, na área do lazer, na área do esporte, ou mesmo na área do trabalho, normalmente caminham juntos, estão juntos nos eventos, nas situações da vida em sociedade. Isso acontece aqui entre nós e isso também ocorre lá no mundo espiritual. Mas a evolução, nós sabemos, ela se dá por um caminho duplo, pelo sentimento e pela razão. E é justamente por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, item 6º, o Espírito de Verdade nos ensina: Espíritas, amai-vos. Esse o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse o segundo. Então são os dois caminhos que vão nos proporcionar a evolução: o do sentimento e o caminho intelectual. Obviamente que as pessoas que têm mais pendores dentro, mais simpatia um ao outro pelas questões morais, pelas posições morais, pelas ideias da ética que congregam, eles acabam tendo maior afinidade. Muitas vezes pessoas de áreas de conhecimento e profissões completamente diferentes podem conviver harmoniosamente, desde que estejam apoiados num padrão ético mais parecido, mais idêntico um do outro. Mas o diverso realmente ele fica mais difícil. Pessoas às vezes da mesma profissão, da mesma área de conhecimento, mas que têm convivência diferente lá no momento de lazer. Alguns têm ideias que não estão muito de acordo com a ética cristã, com a vida moral, com o respeito ao próximo, que busca intolerância em suas posições. Ele dificilmente vai ter afinidade de convivência com pessoas que buscam viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, com respeito às diferenças, à alteridade. Mas Emmanuel, no seu livro Consolador, na questão 204, ele nos ensina o seguinte: a pergunta feita é esta: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? E Emmanuel responde assim: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso. E aí Emmanuel continua sua resposta. Mas anos depois, nos idos já de 1954, Emmanuel retoma essa questão lá no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Lendo o prefácio, nós vamos ver que Emmanuel ele diz que o túmulo é uma porta à renovação e que o berço é um acesso à experiência, a novas experiências. Por isso Emmanuel coloca o nosso estágio aqui na Terra como uma viagem de destino às estações de progresso maior. Ou seja, é aqui na Terra, reencarnados, que o ser humano vai poder viver as experiências que vão lhe proporcionar o aprendizado, tanto das questões dos sentimentos, da moral, como das questões intelectuais, e assim promover a sua evolução.
O próprio Emmanuel ele nos adverte assim no livro Consolador. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Portanto, a gente pode concluir, junto com Emmanuel, que os espíritos superiores, pela abnegação, eles são simpáticos aos espíritos inferiores. Os espíritos superiores a nós, eles trazem metas para nos auxiliar, para nos levar ao crescimento, para nos ensinar, mas o contrário não é verdadeiro, já que os espíritos inferiores ainda não aprenderam a reconhecer o adiantamento moral dos espíritos que lhes são superiores, ainda não aprenderam a palavrinha alteridade, que é o respeito às diferenças. É isso que nós devemos buscar no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.